dos pioneiros da engenharia genética no Brasil é o biólogo molecular Carlos Morel, que atualmente é o vice-presidente de pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio. Há 10 anos que o professor Morel vem estudando o parasito da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, através de técnicas de engenharia genética. Bom, antes da gente ver esse seu trabalho com o Trypanosoma cruzi, eu gostaria que o senhor nos explicasse melhor o que é engenharia genética. Olha, a engenharia genética, eu diria que é um grupo de técnicas desenvolvidas a partir da década de 70 que nos permite manipular um material genético. E o que é que seria o material genético? Seria, nos organismos vivos, aquele compartimento onde está, digamos assim, escrito a partitura genética. Da mesma maneira que uma música, uma partitura musical é escrita utilizando 7 notas musicais, todos os organismos vivos têm sua informação genética escrita num alfabeto de 4 letras, em que nós abreviamos como pelas letras A, T, C e G, uma abreviação de adenina, timina, citosina e guanina. Então é com essas 4 letras que se formam todos os organismos vivos, de um vírus a um ser humano? Isso, da mesma maneira que você pode fazer uma casa, um arranha-céu usando os mesmos tijolos, você pode fazer os organismos vivos utilizando-se basicamente essa informação escrita em 4 letras. E através da engenharia genética se pode manipular todas as informações genéticas, então? Exato. A engenharia genética nos dá, assim, a potencialidade de manipular bioquimicamente, num tubo de ensaio, aquela molécula informacional que contém essa informação genética. E que molécula é essa? Essa molécula é o DNA. E a gente pode fazer uma comparação dizendo que, por exemplo, uma música pode estar gravada numa fita cassete, numa fita no gravador cassete. Então, aquela fita, aquele meio físico contendo partículas de óxido de ferro, orientadas diferentemente, tem lá dentro gravada a informação para uma determinada música. No nível da biologia, nós temos uma molécula que também é linear, ela é, digamos assim, ela tem a forma de uma dupla hélice, a gente pode representar uma coisa assim, bem longa, bem grande. Então, a engenharia genética nos dá a potencialidade de começar a entender e a estudar bioquimicamente esse tipo de molécula. Watson e Crick descobriram que a molécula de DNA tem a forma de uma dupla hélice ou uma escada retorcida. Os degraus desta escada são formados por pares das 4 substâncias básicas representadas pelas 4 letras A, T, C e G. A ordem como esses pares aparecem na longa molécula de DNA é que determina as características genéticas do organismo. Como as possibilidades de combinações destes 4 elementos são inúmeras, pode-se, assim, diferenciar toda a diversidade da natureza. O mistério da vida, que consiste na capacidade de reprodução, também é explicado pela estrutura do DNA. Tendo a forma de uma escada retorcida, esta molécula se multiplica ao separar-se em 2 partes que correspondem às 2 pernas da escada. Cada parte cria sua metade faltante e, assim, de uma molécula, criam-se 2 iguais, que podem, por sua vez, se multiplicar novamente, dando origem à base dos organismos vivos, que são as moléculas de DNA. Mas como é que o senhor trabalha? Quais são as ferramentas da engenharia genética? A engenharia genética começou quando se começou a descobrir as ferramentas para trabalhar essa molécula. Até um tempo atrás, cerca de 20 anos atrás, era considerado uma coisa intratável lidar com uma molécula tão grande. Mas, a partir do momento que se começou a ver maneiras de se fragmentar de um modo específico, e isso é feito, por exemplo, utilizando-se algumas enzimas, que a gente chama de enzimas de restrição, e que podem cortar essa molécula em pontos determinados. Então essas enzimas são substâncias que cortam a molécula do DNA exatamente no local que se deseja? Isso, é como se fosse um bisturi gênico. Quer dizer, essas enzimas a gente pode fazer uma analogia como se fossem pequenos bisturis e que cortam em lugares determinados. Se aquele bisturi encontra aquele lugar onde ele sabe cortar, ele corta. Se ele não encontra, ele não corta. Então, digamos que essa molécula tem esse sítio aqui que é reconhecido pelo bisturi A. Então ele vai e corta aqui. Esse outro sítio aqui é reconhecido pelo bisturi B. Ele corta aqui. Então, por exemplo, se eu tenho um gene ladeado entre um sítio A e um sítio B, usando esses 2 bisturis, eu posso tirar aquela parte ali. Algumas destas enzimas usadas na engenharia genética já estão sendo produzidas pelo Instituto Oswaldo Cruz. Essas enzimas são obtidas a partir de bactérias.
Inicialmente, ou originalmente, essas bactérias sintetizam tais proteínas a fim de se protegerem contra a infecção de vírus. O que se faz, então, é inicialmente uma cultura em pequena escala, como essa que vocês veem aqui, contendo a bactéria, e essa, então, utilizada para começar culturas maiores, de cerca de alguns litros. Na verdade, as bactérias são organismos de estrutura simples que normalmente se adaptam a outros organismos, podendo ou não causar doenças. Utilizando técnicas de engenharia genética, o pesquisador pode modificar a estrutura genética de bactérias, transformando-as em verdadeiras fábricas vivas a serviço do homem. Uma das coisas que a engenharia genética faz é transferir informações genéticas de um organismo para outro. Como é que isso é feito? Quando a gente começa a pensar no uso de bisturis para cortar um DNA desse, é evidente que uma molécula tão grande vai ser fragmentada em vários pedaços. Nós teríamos, então, digamos assim, milhões desses pedaços, e daqueles milhões, talvez um seja aquele que nos interessa. Então, tem aí uma outra tecnologia, que é chamada tecnologia da clonagem molecular. Existem maneiras de se pegar aquele fragmento que se quer e se transferir para por exemplo, uma bactéria, onde aquele fragmento vai ser amplificado. Ou seja, é como se a gente fosse a uma biblioteca onde tem milhares de volumes, pegasse um livro, escolhesse uma página e desse para a moça do xerox e dissesse, eu quero 100 cópias dessa página. No caso, essa página poderia ser o gene responsável pela produção de insulina humana, por exemplo? Isso. Existe até, quer dizer, a imagem que eu dei na biblioteca, na realidade é uma imagem até usada no jargão da biologia molecular. Nós falamos da construção de uma biblioteca gênica, ou seja, seria pegar toda a informação de um determinado organismo, cortá-la em pedacinhos e teria cada pedacinho inserida numa bactéria diferente. E eu poderia, a qualquer momento, ir buscar aquele volume que me interessa. Como você disse, poderia ser o volume correspondente a uma insulina, um hormônio de crescimento, a um fator anti-hemofílico e assim por diante. Uma das coisas que a engenharia genética permite é fazer uma caracterização muito precisa e detalhada de micro-organismos que causam doenças. Isso é o que está sendo feito aqui pela equipe do professor Carlos Morel, na Fundação Oswaldo Cruz, em relação ao Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas. Como isso é feito? Seria o equivalente a, digamos, tirar as impressões digitais desse parasito. Usando técnicas de engenharia genética, nós podemos fragmentar um determinado DNA e separar aqueles pedaços num gel desse tipo aqui, assim. Aqui, por exemplo, cada rastro desse corresponde a um tripanosoma de um determinado paciente. A separação em gel faz com que aqueles fragmentos pequenos fiquem aqui embaixo, fragmentos longos aqui em cima. E a gente vê, então, que cada rastro desse é como se fosse, então, a impressão digital do parasito. Nesse caso aqui, todos esses pacientes têm parasitos muito semelhantes. Já aqui, nesse caso, nós temos parasitos bem diferentes infectando esses pacientes humanos. Esses tipos diferentes de Trypanosoma cruzi também provocam manifestações diferentes da doença de Chagas? Os pacientes chagásicos têm vários tipos de sintomatologia. Nós estamos querendo ver se alguns parasitos são responsáveis por alguns das síndromes observadas. O barbeiro, que é o transmissor do Trypanosoma cruzi, se aloja nas paredes das casas de pau a pique. A doença de Chagas pode atacar o coração e o aparelho digestivo, causando a morte prematura de mais de 14 mil adultos a cada ano. A sua equipe está desenvolvendo um novo método para o diagnóstico da doença de Chagas através da engenharia genética. Qual é a vantagem desse método? Ainda não existe um bom processo para diagnóstico parasitológico direto da doença de Chagas. No momento, os processos fazem uso do que nós chamamos de xenodiagnóstico, ou seja, seria colocar o inseto transmissor para picar o doente e examinar depois de 1 mês, 2 meses ou 3 meses aquele paciente, o inseto, para ver se naquele inseto cresceu um Trypanosoma cruzi. Então nós estamos procurando desenvolver um outro processo baseado em técnicas de engenharia genética que usaria um determinado gene desse parasito clonado. O Instituto Butantan, que é uma das instituições responsáveis pela produção de vacinas, já está se preparando para essa nova tecnologia. Para você ter uma ideia da dificuldade de se estudar um vírus em detalhe,
Essa bolinha de folha de alumínio que eu estou segurando é 300.000 vezes maior do que o vírus da poliomielite, que é o vírus que o Carlos Eduardo e a Lucília estão estudando aqui no Instituto Butantan, utilizando técnicas de engenharia genética. Há quanto tempo vocês estão trabalhando nesse projeto? Nós estamos nesse projeto já há 1 ano e meio. É um projeto financiado pela FIPEC, FINEP e CNPq. O coordenador desse projeto é o professor Bessac. E onde é que vocês pretendem chegar com essa pesquisa? Bom, o objetivo do projeto é estudar o vírus de pólio e determinar quais as regiões da superfície desse vírus que fazem com que ele seja um agente infeccioso. Isso, a longo prazo, pode levar ao desenvolvimento de uma vacina. Qual seria a vantagem de uma vacina produzida através de engenharia genética em relação à vacina Sabin, que é a vacina contra a polio usada atualmente? A vacina Sabin é uma vacina muito eficaz, só que a desvantagem para o Brasil é que ela não é produzida aqui. Nós temos que importar essa vacina e ela é cara. Para se fazer essa vacina aqui no Brasil, nós precisamos de macacos importados, que também são caros. Então, esta vacina feita por engenharia genética seria, pelo menos, mais barata e talvez eficaz. Nos projetos de pesquisa, as possibilidades de sucesso e insucesso não são conhecidas a priori. A pesquisa é justamente a investigação de algo que não se conhece, portanto, nunca se pode ter certeza dos resultados. Uma outra área em que a engenharia genética poderá dar uma importante contribuição é na produção de energia. Aliás, essa é uma contribuição que a bióloga Ana Clara Schembeck, aqui da Universidade de São Paulo, já está dando no projeto que ela está desenvolvendo e que poderá levar a um grande aumento na produção de álcool no Brasil. Como é que isso vai poder ser feito? Bom, nós estamos aqui no nosso grupo de pesquisa, que é constituído por pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, do Instituto de Química da USP, do Instituto de Ciências Biológicas da USP e do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. Nós estamos tentando construir, e já conseguimos em parte, construir uma nova levedura que seja capaz de usar outras substâncias, outros substratos, além da cana-de-açúcar, para a produção de álcool. Porque a levedura atualmente já é empregada para a produção de álcool, principalmente a partir da cana-de-açúcar. Agora, para a gente poder aproveitar outras matérias-primas, principalmente aquelas que contêm amido, a gente precisaria de uma levedura com algumas características a mais daquelas que a levedura que existe na natureza possui. Então, a gente decidiu, através da metodologia da engenharia genética, introduzir para dentro da levedura um gene proveniente de outro organismo que lhe desse a propriedade de fabricar uma enzima que ela não sabe fazer. O que já foi feito até agora? Bom, o que foi feito até agora foi a clonagem molecular, ou seja, a introdução para dentro dessa célula de levedura da informação genética da enzima alfa-amilase que provém do camundongo, do pâncreas de camundongo. E o DNA, ou seja, a informação genética que codifica para a produção dessa enzima, foi introduzida dentro de uma célula de levedura. As leveduras geneticamente modificadas são capazes de digerir o amido. Para verificar essa nova característica, foi preparada esta experiência. Os pontos na placa são colônias da nova levedura. Essas colônias são postas sobre uma camada de amido de cor amarela, que também está na placa. Nesta outra placa escura estão cristais de iodo. Ao sobrepor as placas, o iodo vai dando uma coloração arroxeada às regiões onde ainda existe amido. Em torno das colônias de leveduras, essa cor não aparece, pois o amido foi digerido pelas leveduras. O halo que aparece confirma que as leveduras transformadas pela engenharia genética digeriram o amido. Na nossa área, que é a área de saúde, nós estamos preocupados com o desenvolvimento da biotecnologia e da engenharia genética para algumas das funções da Fundação Oswaldo Cruz. Por exemplo, a produção de vacinas aqui representa uma grande parte das nossas atividades. Daqui a 10 anos, essa tecnologia estará completamente diferente. Nós temos, então, que nos preparar para absorver ou transferir e até mesmo gerar essa tecnologia aqui.